Olá, bom dia a todos que nos fazem companhia neste dia especial de aniversário da cidade. São Luís completa hoje 408 anos, cidade de todos os ritmos e cores. São Luís dos azulejos, dos casarões, do bumba meu boi, do arroz de cuchá e outros tantos sabores. Uma senhora cidade linda, cheia de encantos e fonte de inspiração de artistas de todas as tribos. Bom, no dia do aniversário da capital maranhense, eu converso com um escritor político ou vice-versa, responsável por mudar a geografia da cidade quando governou o Maranhão de 1966 a 1970. Para falarmos um pouco de sua história com a cidade, relembrar momentos que marcaram época na São Luís do passado e falar da São Luís do presente, claro. Eu converso hoje com o escritor e ex-presidente da República, José Sarney. Bom dia, presidente, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Bom Dia Mirante. Ô Cabral, eu fico muito satisfeito de estar sendo entrevistado por você, mas eu desejo também prestar uma homenagem à memória do Roberto Fernandes, que foi um grande jornalista da nossa TV Mirante. E hoje, a data de comemoração da Fundação de São Luís, nós, evidentemente, temos um grande orgulho, porque São Luís, uma das primeiras cidades feitas e fixaram a ocupação do nosso país. São Luís é uma cidade singular. Primeiro, ela pode ter uma visão que nenhuma cidade do Brasil tem e poucas do mundo podem oferecer. É uma cidade que tem a cidade nova, uma cidade de vanguarda, com todos os apetrechos de uma cidade moderna, e tem a cidade antiga, que é um patrimônio da humanidade. Uma cidade que o casario se derrama como se fosse um lençol vermelho sobre a nossa cidade de São Luís. Quem diz São Luís, diz Maranhão. E eu, sem dúvida alguma, posso dizer que quando eu falo Maranhão, minha terra, minha paixão, está embutida a cidade de São Luís. Cidade da minha mocidade, cidade onde tive grande apoio político sempre, cidade onde tenho construído a minha vida política e a minha vida literária. Aqui eu fui presidente do Centro Liceísta, fui presidente da Associação Maranhense de Estudantes Secundários, fui presidente do diretório da Faculdade de Direito, enfim, exerci toda a liderança estudantil da carreira que me preparou para a política. Eu sou encantado pela cidade, pelas suas lendas, pela sua história, pela sua beleza, pela sua singularidade, pela solidão das ruas à noite, São Luís dos Sobradões, que evocam toda a história do Maranhão e também a história do Brasil. Presidente, essas palavras já deixam muito clara a relação de inspiração que o escritor José Sarney tem com a São Luís. Agora a pergunta que eu quero fazer em relação ao político José Sarney. Este ano, a Ponte do São Francisco completou 50 anos, mais especificamente no dia 14 de fevereiro. Qual a memória mais presente que o senhor tem do nascedouro desta ponte que mudaria não apenas a geografia da cidade, mas a vida de São Luís? Olha, quando nós nos reunimos, os poetas daquele tempo, eu, Bandeira Tribuzzi, Luiz Carlos Belo Parga, Evandro e Ferreira Goulart, todos os jovens daquela época, nós pensávamos que o Maranhão não podia ficar só na parte da literatura. Nós tínhamos que mudar o Maranhão. E resolvemos entrar na política. E eu tive a sorte de ser o líder desse movimento
e, ao mesmo tempo, conseguir formular o que nós no Maranhão precisávamos fazer. E daí a ideia de fazer a capital do Maranhão uma cidade que naquele tempo era chamava o Marcelino Machado, um burgo podre, porque não tinha nada, a cidade tinha congelado no tempo e todas as intervenções que tinham sido feitas na cidade foram para deformá-la. E, ao mesmo tempo, ela ficou com uma cabeça do Estado separada do Estado. Então, nós resolvemos fazer a integração de São Luís para integrar o Maranhão a ela. E fizemos a São Luís Teresina, fizemos a São Luís a Açailândia, a Santa Luzia, fizemos outras estradas do sertão e, ao mesmo tempo, precisávamos abrir só tínhamos uma saída, que era a saída da ponte no Estreito dos Mosquitos, da Via Férrea. Então nós construímos também na estrada a ponte que deu vazão para a São Luís Teresina. E, por outro lado, construímos uma coisa que se deve dar um imenso valor e que muitas das vezes passa assim ao largo, e foi o ferry-boat, porque ele abriu uma passagem para a ilha de São Luís também, para o continente pelo outro lado. E São Luís, nós resolvemos então o plano de São Luís. O plano de São Luís é um plano que tinha a mobilidade, a expansão da cidade, preservar a cidade velha. Para preservar a cidade velha, que já estava sendo depredada com a abertura de avenidas, derrubando bairros, casarões. Então nós atravessamos com a ponte de São Francisco. Não tínhamos recursos para fazê-la. Lutamos para conseguir recursos. Quando eu vi que não tínhamos recursos, nos 2 últimos anos do meu governo, eu resolvi fazer com recursos próprios um grande sacrifício e então fizemos uma corrida que foi um recorde naquele tempo de fazer uma ponte de 900 metros em 2 anos. E fizemos a ponte. Quando a ponte foi feita, do outro lado também não tinha nada. Era uma pequena colônia de pescadores na Ponta da Areia e aqui na passagem era feita com aquelas canoazinhas de motor de popa e atravessavam. Então, quando a ponte foi feita, deu uma nova vida à cidade, abriu uma condição de uma nova mentalidade, a mentalidade do progresso, a mentalidade da construção, da inovação. E aí a cidade conseguiu passar para a cidade velha, da cidade velha para a cidade nova. Então essa cidade nova que foi feita também ela contribuiu para a abertura e a 2 mentalidades. Então, a história de São Luís pode ser dividida em 2 partes. A parte que tinha a ponte de São Francisco e a parte que não tinha a ponte de São Francisco. A ponte, ela não apenas fez nascer uma nova cidade, mas teve um papel importante para preservar a cidade antiga. Não é verdade? Que é uma cidade que já estava ali sufocada pela necessidade de espaço e a ponte veio dar essa possibilidade, inclusive preservando o centro histórico, não é verdade? Essa era uma das finalidades que nós tínhamos ao construir a ponte. Uma das finalidades era essa, dar condições para a cidade de Velha e São Luís manter a sua beleza histórica e, inclusive, da arquitetura
que ela tinha. Porque abriram duas avenidas que foi um desastre, que foi aquela Avenida Magalhães de Almeida e a do Egito, que derrubaram um bairro inteiro, e também ali na parte do Apicum, mudaram, fizeram uma intervenção muito, muito ruim. E, graças a Deus, interrompeu esse movimento de querer modificar a Cidade Velha. Além da Ponte do São Francisco, o senhor é responsável por obras emblemáticas em São Luís. Parque do Bom Menino, Porto do Itaqui, a Ponte Caratatiba. Assim, nós tínhamos um plano completo para São Luís que executamos em grande parte, que foi a ponte do Caratatiba. Deixamos planejada a segunda ponte, já feito o planejamento. Fizemos a barragem do Bacanga, abrindo outro braço de São Luís para o outro lado do porto, aproximando o Itaqui da cidade de São Luís, porque era o grande argumento que eles tinham, é que Itaqui era muito longe de São Luís. Então o porto de São Luís não podia ser o porto do Itaqui. Outra coisa que não se fala e que foi uma grande realização para o povo do Maranhão foi o Hospital Sara Kubitschek, que ninguém fala, mas que esses anos todos ele conseguiu atender as crianças deficientes e de toda maneira, e curou muita gente ali na cidade com o hospital. Fizemos também o outro hospital do Geral, que tinha junto, fizemos um hospital novo lá, e as escolas, o SEMA, que foi um pioneiro no Brasil. No Brasil foi o primeiro estado do Brasil a ter televisão educativa. Porque nós começamos com a televisão didática, que era para repetir o número de professores. Mandamos professores nossos, o padre Lobato e o padre Ivo, para o Japão, onde eles fizeram um aprendizado e chegaram aqui e implantaram primeiro um serviço de circuito fechado das escolas. Começamos por aí treinando o pessoal. E fizemos ali no Areal, nesse tempo se chamava o Areal, hoje é Monte Castelo. É uma escola grande que foi feita para servir de centro de treinamento. Fizemos um projeto João de Barros, fizemos a universidade, juntamos a Universidade Católica com a Universidade Federal e, ao mesmo tempo, essa deu condições de se fazer 74 ginásios no interior, quando no meu tempo, naquela época, só tínhamos do Estado, do governo, um ginásio, que era o ginásio do Liceu, onde eu estudei e que tem uma tradição muito, muito grande. Presidente, não tem como conversar com o senhor sem falar um pouco sobre política. O senhor é considerado o político mais experiente do Brasil. Queria falar um pouco, se o senhor me permitisse. Em entrevista recente com o jornalista Roberto Dávila, o senhor afirmou que é impossível governar sem partido. Mas na mesma entrevista o senhor mencionou a quantidade surpreendente, exagerada, pode-se dizer, de partidos no Brasil. Chegou a dizer que eram cerca de 40 partidos, mas que, na verdade, o Brasil não tinha nenhum partido. E no meio dessa situação, dessa sopa de letrinhas partidária, podemos dizer assim, no popular, está aquele que elege. E o que eu lhe pergunto é, como o eleitor pode ter uma identidade com o político, pode construir uma confiança, uma relação de identidade e confiança com o político, com tantas alianças, tantas coligações, tantos partidos e pouca identidade partidária? Olha, mudou muito a política brasileira. Primeiro, quando houve o movimento militar de 64.
E depois da Constituição, que a Constituição tornou o país, eu disse naquela época, ingovernável, porque ela é híbrida, ela é parlamentarista e ela é presidencialista. Ela criou problemas que até hoje estão aí, remanescentes, e que destruíram os partidos, destruíram a política. E hoje nós somos vítimas disso. Nós temos crise econômica, crise política, crise partidária, crise de toda natureza. Nós estamos agora com a crise sanitária. Quando nós temos muitos partidos, nós não temos nenhum partido, porque quando o Montesquieu disse que tinha muitas leis, ele disse beaucoup de loi, pas de loi. Quer dizer, quando temos muitas leis, não temos lei. É o que acontece com os partidos. Desapareceram todos os grandes partidos, enfraqueceram e desapareceram. E criaram os partidos de todo jeito, que passaram a ser cartórios de registro de candidatos. E até são acusados de proceder de uma maneira incorreta, com o tempo de televisão, com o tempo de legenda que eles podem fornecer para qualquer candidato, ou qualquer pessoa que queira ser, sem tradição política, sem vida partidária, porque a política tem que ter uma certa experiência, porque ela é uma coisa que lida com o bem comum, ela lida com o futuro do país, a vida do país. Então, ela não pode ser feita improvisadamente. E o resultado é que hoje nós temos isso que nós estamos vivendo. Quer dizer, quando qualquer problema é um problema que dá na Câmara dos Deputados, dá no Senado Federal, e é preciso ter muita habilidade. O seu partido, o MDB, não tem candidato a prefeito de São Luís e optou por apoiar o projeto de um outro partido. Qual a sua avaliação dos rumos que o MDB tomou aqui para a capital e vem tomando? Olha, eu já estou com 90 anos e, com a minha idade, eu deixei a política partidária e, de certo modo, a militância que eu tinha diária da política. E hoje eu acompanho um pouco distante e confesso que não tenho acompanhado grandemente e com muita proximidade a política que está sendo feita pela sucessão. Então, eu não tenho acompanhado muito estreitamente a política da sucessão. Mas quero dizer que eu não fui consultado na decisão do partido aqui no Maranhão, até mesmo porque hoje não faço parte da direção partidária e estou muito ausente do Maranhão, principalmente agora com a pandemia. Eu estou em casa, condenado à prisão domiciliar. Você está se cuidando, presidente, se cuidando, é diferente. Eu tenho que me cuidar, porque com 90 anos eu já estou na linha de tiro, né? Então, eu tenho que ter cuidado. Então, eu não conheço os candidatos todos e devo dizer que eu, não conhecendo os candidatos, porque é uma nova geração, toda a gente que é candidata aí não é do meu tempo, nem nós fizemos a ponte para chegar até eles. Então, eu quero dizer que não tenho nenhuma responsabilidade na escolha
do MDB. Mas entre os candidatos que tem, eu sou o Zé Adriano, porque eu conheço a formação dele em grandes escolas do mundo, Harvard, na Sorbonne, em Paris, e tem um grande amor ao Maranhão também. Como político, mas principalmente como cidadão maranhense, o que o senhor espera do futuro prefeito de São Luís, que será eleito em novembro deste ano? Eu acho que o que nós temos aqui de São Luís é que preparar a cidade para que ela possa enfrentar os problemas que atualmente as grandes cidades enfrentam. E falta planejamento. São Luís perdeu o planejamento. Então, o futuro prefeito deverá ter como primeiro objetivo fazer um plano diretor da cidade, fazer também de engenharia de tráfego para que possa examinar como se deve fazer a circulação da cidade de modo a que ela possa aceitar esse tipo de vida da mobilidade das cidades modernas. Eu acho que, como no passado nós tivemos que abrir os braços de São Luís, a ponte do São Francisco, para a barragem do Bacungá, para a ponte sobre os Mosquitos, para o ferry-porto, quer dizer, abrindo braços para a cidade poder se expandir e libertar, como eu disse, a cidade velha, nós tivemos que fazer planejamento. Aquilo tudo foi estudado como plano geral que nós estabelecemos naquele tempo. E deve-se fazer nesse sentido. E, por outro lado, eu acho que São Luís deve ter uma política em que, passada a eleição, passada a disputa, que é sempre eleição, é uma disputa muito violenta, deve-se unir todo mundo para poder fazer o melhor para a cidade. Ex-presidente José Sarney, muito obrigado por nossa conversa, um ótimo dia para o senhor. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar mais uma vez aqui na TV Mirante. Muito obrigado, presidente. De volta com vocês no estúdio. Obrigada, Cabalau.